Convido você a abrir sua Bíblia. Nós vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus. Queria convidar você a abrir no Salmo 11. É um salmo bem curtinho, apenas 7 versículos. Nós começamos a leitura do livro de Salmos, agora no dia 1º de janeiro. No projeto Conhecendo a Deus, que é um projeto de leitura que nós temos aqui na igreja, nós estamos lendo o livro de Salmos. Todos os dias 3 capítulos e nos domingos 5 capítulos. Você é convidado a se juntar a esse grupo que tem lido a palavra do Senhor. O livro de Salmos é maravilhoso, é lindo porque a gente vê o salmista retratando todas as realidades possíveis na vida de um homem, né? E aqui no capítulo 11, queria que você acompanhasse a leitura, por favor. Michele, você pode soltar aí, fazendo favor? Que diz o seguinte: no Senhor confio. Como dizeis, pois, à minha alma, fugi para a montanha como pássaro? Porque eis que os ímpios armam arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem as ocultas aos retos de coração. Na verdade que já os fundamentos se destruíram. Que pode fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está no céu. Os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, mas a sua alma aborrece o ímpio e o que ama a violência. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Eis a porção do seu copo. Porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto está voltado para os retos. Amém. Você quer que Deus fale ao seu coração? Coloque a sua mão no seu coração e fala isso com Deus. Deus, fala a minha vida nesta noite. Senhor, nós estamos aqui. Queremos ouvir, meu Deus, o recado, os conselhos, a palavra, os ensinamentos do Senhor para nós. Como nós precisamos disso para amadurecer, para crescer, para adquirir confiança. Senhor, e nesta noite nós queremos aprender, como o salmista, a enfrentar os problemas, as dificuldades do dia a dia, confiando inteiramente no Senhor. Por favor, Deus, abre a nossa mente, o nosso entendimento, para que possamos sair daqui, Senhor, fortalecidos com a nossa fé, a nossa força renovada, a nossa confiança depositada totalmente em Deus, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, por favor? Quando a gente abre a Bíblia nesse salmo, bem acima, o título já vem falando, identificando Davi como o autor desse salmo. É provável que o rei Davi tenha escrito esse salmo durante o período em que ele enfrentou muitos conflitos com Saul, que foi o primeiro rei de Israel. Então o salmo vem descrevendo para a gente um homem que estava sendo ameaçado, e aqueles que faziam ameaça, ao rei Davi, estavam bem armados. Diz a palavra do Senhor que eles já estavam com os arcos e com as flechas prontos para atirar. E essa descrição que é dada se enquadra muito bem na realidade das perseguições que Saul fazia incessantemente ao rei Davi por causa da inveja que Saul tinha de Davi. Então nós aprendemos no Salmo que nos momentos de crise, que nos momentos em que enfrentamos problemas, enfrentamos dificuldades, em que nós somos encurralados pelo inimigo, nós temos duas opções. A primeira e a mais fácil é fugir como os pássaros para os montes. E é isso que é sugerido aqui a Davi, né? Fugir para a montanha como os pássaros. Nós sabemos que as montanhas são citadas diversas vezes nas Escrituras como sendo um lugar natural de proteção. E as pessoas que cercavam Davi aqui achavam que não havia chance dele vencer. Não havia como ele escapar. Que tudo estava muito bem preparado, que ele não podia enfrentar aquela determinada situação e que o mais fácil seria que ele fugisse, que ele adquirisse forças, que ele desse um tempo em algum lugar, para poder depois enfrentar o exército inimigo. E a segunda opção que nós temos foi a opção que Davi optou por ela, que é enfrentar o problema e buscar refúgio no Senhor. Então, lá em Efésios, quando você lê lá em Efésios capítulo 2, versículo 12,
esse texto vem abrindo os nossos olhos para uma realidade espiritual. Porque lá diz o seguinte, que nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ou seja, nós não lutamos contra as pessoas, quanto aqueles que nos ferem, que se revoltam contra nós, que muitas vezes nos perseguem, que criam problemas. Mas os nossos inimigos, eles se encontram nas regiões celestiais. E nós, como servos do Senhor, nós precisamos ter clareza disso. Que embora a gente não veja esses inimigos com os nossos olhos, você não consiga muitas vezes enxergar com os seus olhos, ele existe. Esse inimigo existe, ele é bem real. E ele procura incessantemente matar, roubar, destruir sua fé, sua esperança, sua alegria, seus sonhos, aquilo que você tinha planejado, projetado para a sua vida, para a sua família, para os seus negócios, né? Aquilo que você esperava que acontecesse com você. E nós vemos que aqui o inimigo, né, Davi vem descrevendo como o inimigo está pronto para atirar a flecha, agindo traiçoeiramente, destruindo fundamentos, porque ele fala aqui que, na verdade, até os fundamentos estavam sendo destruídos. E o inimigo vem fazendo isso ainda hoje. Nós vivemos num período que é chamado pós-modernidade. E nunca houve, meus irmãos, um tempo de tanta insegurança. A criminalidade parece estar fora do controle. Hoje, o homem mata o outro por pouca coisa, não é? E, às vezes, nós podemos, a qualquer momento, nós não sabemos, a qualquer momento, sofrer danos, como sermos assaltados, as pessoas que moram em cidades maiores sofrem com o problema de bala perdida. Nós podemos, às vezes, passar por acidentes, por catástrofes naturais, passar por enchentes, por desmoronamentos. Tudo isso pode acometer o homem. E nós vemos hoje em dia uma tentativa acirrada de se destruir os fundamentos, de se remover os marcos antigos, aquilo que estabelecem para nós limites, que colocam princípios espirituais para a nossa vida. E nós sabemos que o homem tem edificado a sua casa sobre areia. E lá no livro de Mateus nós lemos que aquele que ouve a palavra do Senhor e não coloca a palavra de Deus em prática, ele é semelhante ao homem que constrói a sua casa sobre a areia. Virão os ventos, virão as tempestades, porque eles virão, né? Em vários momentos da nossa vida eles virão. Mas se nós não tivermos o fundamento, se nós não tivermos alicerçado princípios, não tivermos base, se estivermos firmados em areia, a nossa casa ela vai ruir. Então nós vivemos hoje uma inversão de valores. A nossa sociedade não tem mais uma verdade absoluta. E a infidelidade, se você for olhar, a infidelidade conjugal chegou a níveis alarmantes, né? A homossexualidade, que antes era uma coisa que vivia às escondidas, hoje é feita apologia, né? Na televisão, nas novelas e tudo mais. Então, se nós olharmos para o cenário que nós vivemos, político, econômico, judiciário, até mesmo para o cenário religioso que nós vivemos hoje, nós vamos muitas vezes nos assustar, nos entristecer, porque até mesmo dentro das igrejas tem predominado o liberalismo, o sincretismo, uma mistura de religiões, o misticismo, e nós corremos o risco de muitas vezes ter vontade de fazer como é sugerido para Davi, fugir, escapulir, dar um tempo, né? Falar, Deus, eu não estou dando conta, isso está grande demais para mim. E foi esse o conselho que Davi recebeu aqui, quando ele percebeu que os fundamentos estavam destruídos. Foge. Não tem o que fazer, Davi. Eles acreditavam realmente que se ele fugisse, deixando, né, o lugar onde ele estava por algum momento, certamente ele iria encontrar descanso para a alma dele. E essa questão de destruição dos fundamentos, isso não é uma questão nova, não é só de hoje, porque você vê, na época de Davi, os fundamentos estavam sendo destruídos.
Saul, ele era a própria lei, ele estava acima da lei. Ele fazia, na verdade, aquilo que ele queria. Na época do Império Romano, a sociedade era uma sociedade pluralista, quer dizer, ela tinha um sistema plural. E aquele que todas as pessoas aceitavam, elas reconheciam e toleravam a existência de diferentes posições, de diferentes opiniões, diferentes pensamentos. E os cristãos, naquela época, muitos foram perseguidos, porque eles acreditavam numa verdade absoluta. Jesus é o Senhor, Jesus é o Salvador, não tem outro caminho, só Ele é o caminho. Mas como o Império Romano, no Império Romano permanecia, né, essa visão pluralista, eles foram perseguidos por isso. E no verso 3, eu queria que você acompanhasse aí na Bíblia, no verso 3, fala o seguinte: ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Se os fundamentos estão destruídos, o que é que o justo pode fazer? O governo, no tempo do rei Saul, ele não seguia os princípios de justiça que foram estabelecidos e determinados por Deus. Davi não tinha recursos legais, né, diante dos homens, uma vez que o próprio rei já tinha determinado matar a vida de Davi. Então, o que ocorria na época de Davi não é diferente da realidade, né, de hoje. Em muitos lugares nós vemos isso acontecer também. A corrupção, a impunidade, líderes destruindo os fundamentos, e muitas vezes o cidadão perde totalmente a confiança que ele tem nas instituições governamentais, porque não há justiça. E essa justiça, e quando há, ela não é aplicada igualmente para todos. Então, nós só podemos nos identificar, se nós podemos nos identificar com esse dilema de Davi, nós também precisamos ver o que Davi fez para poder enfrentar isso e solucionar esse problema. Então, ele não olha para a fuga como uma solução, como uma alternativa, para ele encontrar proteção. Ele olha para Deus, ele continua olhando para o Senhor. Ele quis dizer para nós o seguinte: olha, quando tudo à sua volta parecer perdido, quando você achar que você não pode fazer mais nada, e não pode mesmo, a única solução é clamar por Deus, porque Deus é o nosso refúgio. E ele começa o salmo, olha no versículo 1. No Senhor eu confio. Tem uma versão que fala assim: no Senhor eu me refugio. Né? Em tempos em que você olha para as coisas e acha que não tem mais solução, que você não pode agir, que as coisas estão perdidas, você precisa aprender a dizer como Davi: no Senhor eu confio, o Senhor é o meu refúgio, é nele que eu estou esperando. Né? Em um tempo como esse, nós precisamos confiar em Deus como nosso refúgio contra o medo, contra o temor, contra as adversidades, contra o pavor que muitas vezes assola a nossa vida, pelos problemas que nós vivemos. Então, como encontrar refúgio, confiança nesse Deus e aprender a colocar nele a sua confiança? Vamos ver aí no versículo 4, acompanha no versículo 4, parte A. Olha só Davi nos ensinando, que primeiro, ele diz assim: o Senhor está no seu santo templo. O Senhor está no seu santo templo. Nós temos que crer que Deus é um Deus presente. O Senhor está no seu santo templo. Alguns entendem que esse templo, esse santo templo é o céu. Mas também esse templo pode ser entendido como a igreja. Eu sou a igreja. Você é a igreja. E como igreja nós somos templo do Espírito Santo. Então o Senhor está aqui. O Senhor está no seu santo templo. Davi tinha certeza disso. Deus habita em nós. Amém, irmãos? Deus habita em nós. Davi fala: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Tu estás comigo. Ele tinha certeza disso. Não importa o vale, não importa o problema que você está passando, Deus está com você. Deus não abandona a sua vida. Deus não larga você na dor, no sofrimento.
Deus não está com os olhos fechados, de maneira tal que não esteja vendo aquilo que você está passando. Um dos nomes de Deus é Jeová Chamar, que significa o Senhor está ali. O Senhor está presente. Durante a peregrinação do povo de Deus pelo deserto, eles tinham uma certeza, que o Senhor estava com eles. Sempre era citado esse nome, Jeová Chamar, o Deus que está presente, o Deus que está ali do lado, né? E a presença de Deus, ela guiava esse povo de dia e guiava o povo de noite. Nunca deixou o povo. Jeová Chamar indica a presença divina do Senhor onipresente, o Deus que está em todos os momentos. Você está aqui na igreja, Deus está com você. Você vai para a sua casa, Deus está com você. Você vai para o seu trabalho, Deus está com você. E a presença de Deus, né, a presença do Senhor, ela foi completa quando Ele veio e viveu entre nós, e Ele disse que estaria conosco. Lá em Mateus 28, 20, Ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E hoje o Espírito Santo habita em nós. Podemos dizer que nós somos templo do Espírito Santo, e nós temos que crer nisso. Diga para quem está do seu lado: você não está só, a presença do Senhor é com você. Amém? Para encontrar refúgio em Deus e aprender a pôr a sua confiança, você precisa, como um salmista, crer na soberania de Deus. Vamos continuar aí no versículo 4. Ele diz: o Senhor está no seu santo templo. Quer dizer, Deus está presente aqui. Mas ele diz também: o trono de Deus está onde? Nos céus. O trono de Deus está nos céus. Deus está no trono. Deus não reina apenas nessa terra. Deus não reina apenas a partir do céu, no céu e a partir do céu. Ele reina no céu, Ele reina lá do céu sobre aqueles que habitam na terra, e Ele reina aqui na terra. Então o salmista, ele olha os fundamentos destruídos debaixo dos seus pés. Estava tudo destruído debaixo dos pés dele, mas ele olha para o alto e ele vê o trono inabalável de Deus acima da sua cabeça. Aleluias. O trono de Deus não muda. A terra pode estar em crise. O nosso governo pode estar em crise. A sua casa pode estar passando por problemas. A sua vida financeira pode estar passando por problemas. A sua saúde também. Mas Deus, Ele continua no trono, assentado no trono. Ele é o Todo-Poderoso, Ele governa, Ele reina, Ele está no controle de todas as coisas. Tudo está debaixo das mãos poderosas do nosso Deus. Ele mantém as rédeas nas mãos. É isso que nós precisamos entender. Ele controla, Ele dirige as nações, Ele dirige a sua igreja, Ele dirige a sua família, Ele dirige a sua vida. Aí está o conforto e a confiança nos momentos de dificuldades na nossa vida. Deus é soberano. Ele é um Deus presente, mas Ele é um Deus que governa. Jamais devemos nos esquecer da soberania de Deus. Mesmo quando nós não enxergamos, ou então nós não compreendemos os seus atos, nós temos que crer que Deus governa sobre tudo, sobre todos, e que Deus não perdeu o controle das coisas. Ainda que tudo à sua volta esteja transtornado, que você veja crises, mas o Senhor, Ele tem a resposta certa para todas as coisas. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Vamos lá para o versículo 4, a parte B. Olha só, que ele diz: o Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está no céu, mas os olhos do Senhor estão atentos, as suas pálpebras provam os filhos dos homens, o Senhor prova o justo. Né? Nós temos que crer, meus irmãos, que Deus tem ciência de todas as coisas. Deus sabe de tudo. Tudo Deus sabe, tudo Deus vê. Os olhos de Deus estão atentos a tudo, contemplando todas as pessoas. Deus vê a violência, Deus vê a desonestidade, a maldade, a corrupção, os desvios. Tudo está patente aos olhos do nosso Deus. Deus sabe o que o ímpio faz às escondidas, Deus sabe o que você faz às escondidas, mas a palavra de Deus nos diz, né, que Deus tem seus olhos contemplando todas as coisas. E diz mais, no versículo 5, que o Senhor prova o justo.
Deus prova o coração do homem. Há momentos em que Deus nos permite passar por provações. Ele permite que as provações entrem na nossa vida, na vida do justo, para testar o justo. Então o Senhor põe à prova o justo para abençoar. Ele fez isso com Abraão, não é? Ele fez isso com Jó, ele fez isso com Daniel, com Sadraque, com Mesaque, com Abdinego e muitos outros servos do Senhor. Na sua palavra, eles foram provados. Deus prova os seus filhos para os aprovar. Então saiba disso. Se você está passando por uma prova, Deus quer que você seja aprovado nessa prova. Ele quer fortalecer a sua vida. Ele quer colocar você mais perto dele, mais dependente dele. Ele quer depurar você como ele depura o ouro, tirando as impurezas, tirando aquilo que muitas vezes precisa ser retirado com as potentes mãos de Deus, que muitas vezes nós não percebemos quando está tudo muito bem na nossa vida. Mas na hora que vem os problemas e as dificuldades, Deus nos coloca ali no cadinho, aquilo se aquece e nós vamos sendo moldados, as impurezas vão subindo para a superfície e Deus vai nos tratando. Agora, quando Deus prova o ímpio, é para revelar a maldade que está no coração dele e mostrar que a escolha que eles fizeram é insensata. Então, os atos de Deus, eles são mais severos com o ímpio, né, o qual ele abomina. Aqui mesmo fala que Deus abomina, que Deus aborrece. E essa palavra no hebraico é um termo muito forte que quer dizer basicamente que Deus rejeita. Que Deus rejeita. Então que o seu coração esteja voltado para o Senhor e que você entenda que Deus está vendo todas as coisas. Não pense você que Deus está com os olhos fechados. Deus não fecha os olhos em momento algum. Você pode dizer glória a Deus? Aleluia. Os olhos de Deus estão postos. Às vezes os nossos olhos não podem acompanhar todas as situações, mas os olhos de Deus estão postos sobre nós, sobre aquilo que Deus nos deu por herança. Nós cremos nisso pela fé em nome de Jesus. Lá no versículo 6, ele continua nos ensinando. No versículo 5 ele diz assim: o Senhor prova o justo, a sua alma aborrece o ímpio e o que ama a violência. E no 6, sobre os ímpios ele fará chover laços, fogo, enxofre, vento tempestuoso, eis a porção do seu copo. Aquelas pessoas que tramam, que corrompem, que destroem os fundamentos, elas não vão escapar do juízo de Deus. Então nós precisamos aprender a crer que o juízo de Deus virá. Haverá um tempo em que virá o juízo de Deus. Podem escapar, o ímpio pode muitas vezes escapar do juízo dos homens, pode escapar da lei humana, mas jamais vai escapar do juízo divino. Então nós não precisamos preocupar em fazer justiça com as nossas próprias mãos, porque tem aquele Deus que tudo vê, que está muitas vezes nos provando, mas que é um Deus justo, que exerce o seu juízo. E ainda que o ímpio pense muitas vezes, olha, o crime compensa, eu estou obtendo recompensas com isso, ou eu estou enriquecendo, eu estou crescendo, eu estou prosperando. Haverá um momento em que ele terá que prestar contas a Deus. É isso que o salmista está dizendo aqui, né? E quando ele fala em fogo, fala em enxofre, isso faz alusão à destruição lá de Sodoma e Gomorra. Então Deus mandou seu juízo sobre Sodoma e Gomorra. Em várias épocas da história, Deus mandou o juízo dele. Mandou o juízo dele sobre o povo, né, na época de Noé, trazendo o dilúvio. Mandou o juízo dele na torre de Babel. Mandou o juízo dele na terra de Israel, quando ele permitiu que eles fossem levados cativos, né, para a Babilônia. Mandou o juízo dele sobre Jerusalém, quando ela foi destruída. Na queda da Babilônia, Deus estava mandando o juízo. Na queda dos grandes impérios, estavam prevalecendo o juízo de Deus. Mas o maior juízo de Deus, ele será derramado no dia do juízo final. Todos hão de comparecer diante do tribunal de Deus e serão julgados. Aquilo que um homem semear, aqui, isso também ele ceifará. Então nós precisamos aprender a crer nisso, né? Depositar a nossa confiança no Senhor, o nosso refúgio, e crer que Deus vai fazer o juízo na hora certa. E no versículo 7, ele diz assim: porque o Senhor é justo e ama a justiça.
o seu rosto está voltado para os retos, né? O salmista vem encerrando o salmo, deixando claro que aqui nessa terra nós não teremos defesa dos homens. Muitas vezes nós não vamos encontrar refúgio, não vamos encontrar socorro, não vamos encontrar refúgio, mas o Deus que está sentado no trono, que é soberano, que do seu alto e sublime trono abre os seus olhos e coloca os olhos sobre nós, Ele é justo e Ele vai dar aos retos a recompensa de contemplar a sua face. Aleluias por isso. Ele diz isso, né? O seu rosto olha para os retos. Deus vai nos permitir. Quer glória maior do que essa, meus irmãos? Um dia nós vamos nos apresentar diante de Deus. Nós teremos plena comunhão com Ele. Nós vamos gozar da presença de Deus por toda a eternidade. Teremos o privilégio de contemplar a face do Senhor. Essa é a maior recompensa que o salmo pode ter. Contemplar a face do Senhor todos os dias. Contemplar aquele Deus que nos sonda, que penetra lá no nosso interior. Vamos reinar com Ele. O trono de Deus jamais será abalado. Nessa cidade que nós vamos morar, os fundamentos nunca serão destruídos. Porque Deus é justo, Ele vai aplicar a recompensa merecida para os ímpios que rejeitaram a sua misericórdia, que custou o imenso sacrifício de Jesus na cruz. E à medida que a medida da justiça divina, ela não é meramente medida por causa dos pecados que são praticados pelo homem, não, mas pela rejeição do homem à graça e o oferecimento que Deus nos dá da salvação. Então, que você tenha o seu coração voltado para Deus e que você entenda que muitas vezes nessa terra você pode passar por aflições, por lutas, mas que vai chegar um dia em que você vai se apresentar diante do Senhor, como diz o salmista, e o Deus que é justo, que ama a justiça, Ele vai permitir a cada um de nós contemplar o seu rosto. E fica a pergunta para nós nessa noite, em quem você tem colocado a sua confiança? Quem é o seu refúgio? Quem é a sua segurança? Que você, como salmista, possa dizer: no Senhor eu me refugio, no Senhor eu confio. Vamos nos colocar de pé? Quero convidar você a exaltar a soberania de Deus, o cuidado de Deus sobre a sua vida, a presença constante de Deus. Deus não te deixa. Comece a glorificar a Deus por isso. Louvar a Deus. Senhor, nos momentos de dificuldades, do problema, me dá essa certeza de que Deus está sempre do meu lado. Que o meu futuro, que a minha família, que a minha vida está nas mãos do Senhor e que nada do que temos passado está desapercebido aos olhos cuidadosos deste Deus que é todo-poderoso, desse Deus que nunca cessou de reinar, nesse Deus que permite muitas vezes a ação dos homens, mas esse Deus que não retarda o seu juízo. Deus, nós te louvamos, buscamos comunhão contigo nesta noite, buscamos crescer na tua presença. Não permita, Deus, que as distrações deste mundo nos desviem desse maravilhoso futuro que o Senhor tem preparado para nós. Queremos buscar refúgio no Senhor, confiança no Senhor. Queremos entender, Deus, que nos momentos em que o inimigo tem o seu arco entesado, a sua flecha pronta para atirar, o nosso Deus está presente, o nosso Deus é a nossa defesa, o nosso Deus está no trono contemplando todas as coisas, o nosso Deus não se abala, o nosso Deus vê todas as coisas, e o Senhor é quem nos defende, é o nosso alto refúgio. Não precisamos correr para as montanhas, não precisamos nos trancar em casa. Senhor, podemos cantar o cântico da vitória, porque nós sabemos que o nosso Deus é justo e no tempo certo Deus nos fará contemplar a vitória. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.